Nós vamos falar de um tema hoje, irmãos, que é confiando em Deus em meio às crises da vida. Vamos repetir? Confiando em Deus em meio às crises da vida. Amém? Crises da vida. Isso é algo exclusivo de uma ou de outra pessoa, ou todos nós estamos sujeitos? Todos nós estamos sujeitos. E eu gostaria, irmãos, de, como um pano de fundo, relatar para os irmãos as circunstâncias onde esse salmo foi escrito, que é um salmo de Davi. A maioria dos salmos, o maior escritor dos salmos foi Davi. E os salmos, a maioria deles, são relatos de situações que Davi viveu na sua vida. São relatos de experiências que ele teve. São situações onde ele busca, ele clama a ação de Deus, o socorro de Deus, onde ele pede a direção de Deus, onde ele glorifica e reconhece que Deus agiu sobre a vida dele. Então, dentre de tantas situações que Davi passa, essa situação ele relata num período da vida dele. Davi, em dado momento, ele era conhecido como um pastorzinho de ovelhas. Um jovem de 17 anos, que o seu pai não considerava que ele pudesse ser um rei. Mas a Bíblia diz que Deus, ele procurando, ele achou em Davi um homem segundo o seu coração. E a Bíblia mostra que o profeta Samuel, ele unge Davi como rei, e fala: Davi, você vai ser rei de Israel, porque Deus te escolheu. Só que entre essa promessa, essa incumbência, essa unção, até Davi se tornar rei de Israel, se passa muito tempo. Mas muito tempo. E as coisas estão acontecendo. E Davi, ele começa a enxergar o agir de Deus, porque havia um gigante que havia se levantado para afrontar o exército do Deus vivo. Esse gigante, ele é o gigante Golias. Ele era da cidade chamada Gate, que é na Filístia. E a Bíblia mostra e nos fala que Davi, ele se prontifica a lutar com aquele gigante. Porque quando Davi olha para aquele gigante, ele não olhou o tamanho do gigante, ele não olhou o seu tamanho, ele não se comparou com o gigante, porque Davi enxergou que aquele gigante estava afrontando o seu Deus. E ninguém é maior que Deus. E Davi simplesmente se coloca à disposição de Deus para que aquele que estava afrontando a Deus seja derrubado e o povo de Deus seja livre. Davi se coloca como instrumento de Deus. A Bíblia também vai nos dizer que Davi é honrado por isso. Ele casa com a filha do rei. Ele é convidado a morar na casa do rei. E ele é colocado como um chefe da guarda do rei. Ele começa a sair, a batalhar e a ter muitas vitórias, porque Deus era com ele. E as mulheres da região começaram a sofejar, como diz o pastor, um cântico. E esse cântico chega no ouvido do rei Saul. Esse cântico dizia que Saul já teve muitas vitórias. Saul derrotou os seus milhares, mas Davi derrotou os seus 10 milhares. Saul começa então a enxergar em Davi uma ameaça. Começa a enxergar que Davi poderia ser uma ameaça ao seu trono. Saul se esquece de quem estabelece reis e quem destrona os reis, quem coloca alguém e quem tira. Quem exalta e quem abate é Deus. E Saul começa a querer dar um jeito com as suas próprias mãos e intenta no coração, de várias formas, matar Davi. Davi tem por um dos melhores amigos, é uma das maiores histórias de relacionamento de amizade que a Bíblia relata, uma amizade com Jonatas, filho de Saul. E o próprio Jonatas começa a falar para Davi: Davi, cuidado, cuidado, até o momento que fala assim: Davi, foge. Então Davi agora está fugindo. E quando Davi vai fugir, ele foge para a cidade de Gate. Gate, cidade da Filístia, terra dos filisteus,
terra do gigante Golias, a quem Davi matou e arrancou-lhe a cabeça. Quando o povo daquela cidade fica sabendo que Davi estava por ali, falam com o rei e lembram quem era Davi. E Davi, percebendo isso, ele vê que a vida dele corre grande perigo. Davi se vê encurralado. Davi se vê sem saída. E a Bíblia vai nos dizer que Davi até se finge de louco. Então, é nesse cenário, é nesse pano de fundo, é nesse momento histórico, é nessa passagem da vida de Davi, de uma grande aflição, aonde ele é um homem que tem promessa de Deus sobre a vida dele, porém o momento que ele vive, as circunstâncias de perseguição que ele sofre, não deixa, às vezes querem ofuscar a visão dele e querem dizer para ele: Davi, você não tem mais saída. Tem um texto na palavra do Senhor lá em Efésios, que nos diz assim, que nós devemos, Efésios 6, dizendo que nós devemos tomar toda a armadura de Deus, para que nós possamos resistir ao dia mau. O dia mau, irmãos, ele chega sobre a vida de quase todas as pessoas. Jesus, ele diz que no mundo nós teríamos o quê? No mundo tereis aflições. Só que o dia mau, irmãos, ele traz insegurança. O dia mau traz incerteza. O dia mau, ele traz medo. E Davi, em meio a essa situação, ele vai nos mostrar, ele vai nos ensinar como que nós devemos agir quando o dia mau chegar. O tema dessa mensagem, repetindo, é confiando em Deus em meio às crises da vida. Porque muitas vezes, irmãos, há uma proclamação de que Deus é grande, Deus é forte, que nele está a nossa confiança, mas nós não demonstramos muitas vezes essa confiança, essa dependência quando chega o dia mau. Davi, ele vai nos mostrar como agir quando o dia mau chegar. Eu gostaria de voltar aqui para o Salmo de número 56, verso de número 1. Está lá? Começa assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, pois os homens me aprisionam, o tempo me pressionam. Quem disse se aprisionam, hein? Obrigado, viu, irmãos? Quando estiver falando aqui, pode corrigir mesmo, que isso é bênção, viu? Tem misericórdia de mim, ó Deus, pois os homens me pressionam. O tempo todo me atacam e me oprimem. Segura aí. Primeira coisa que Davi nos ensina é que no tempo de crise, em Deus, que ele vai buscar socorro. Ele não busca, irmãos, a Bíblia nos relata em outras passagens, pessoas passando circunstâncias de adversidade e buscar socorro no reino vizinho. E buscar dar solução com as suas próprias mãos. Mas Davi, ele coloca a situação onde ele está passando. A crise que ele está enfrentando, ele coloca diante de Deus. Senhor, eu estou passando por uma crise tão grande que só o Senhor sabe, e eu preciso, meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor venha ao meu socorro, porque o que eu estou passando, Senhor, não é algo pequeno. Ele diz assim, ó, o tempo todo, não tem trégua, parece que é tudo comigo e contra mim, parece que é uma conspiração, Jesus, parece que isso nunca vai acabar. Eu estou sendo pressionado, eu estou sendo oprimido, eu estou sendo atacado. Eu olho, Senhor, estou como que no meio de um vale. E o vale, irmão, limita a nossa visão. O vale é uma depressão entre dois montes. E o próprio Davi, ele fala no Salmo, o salmista fala no Salmo 121, quando ele está no vale, ele fala assim, eu elevo os meus olhos para os montes e pergunto de onde virá o socorro. E ele responde, o meu socorro, ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra.
No dia da crise, irmãos, é necessário não desesperar, não perder a esperança, não achar que tudo acabou. O texto básico que nós lemos, daqui a pouco eu vou chegar nele, mas Davi faz uma declaração, irmãos, tremenda. Davi, ele fala o seguinte: Senhor, como nós cantamos aqui, tem coisa que eu não entendo. Como que é mesmo, Douglas? Nem tudo que acontece dá para entender. Senhor, eu tenho promessa do Senhor para a minha vida. Senhor, estão querendo me matar. De um lado, aquele que era o local que eu deveria reinar, estão me perseguindo e querendo me matar. O lugar agora onde eu me refúgio estão atentando contra mim. Eu olho para um lado, vejo o inimigo. Olho para o outro, vejo o inimigo. O inimigo, ele está, como diz a Bíblia, como um leão ao nosso derredor, bramando e buscando a quem possa tragar. Senhor, eu não tenho mais o que fazer. Mas aí Davi faz uma declaração, irmãos, tremenda. Ele fala no versículo 8, Senhor, eu tenho clamado, eu tenho buscado, eu tenho apresentado diante do Senhor essa situação, e eu sei, Deus, eu sei que o Senhor tem recolhido as minhas lágrimas no teu odre. Eu sei que as minhas lágrimas não estão perdidas, a minha situação não está desconhecida diante do Senhor, eu sei que a minha causa não está desapercebida diante do Senhor. E é isso que impulsiona Davi a resistir, a continuar, porque ele começa a tirar os olhos das probabilidades naturais e coloca os olhos e a confiança dele em Deus. O medo, irmãos, o medo, ele tapa muitas vezes a nossa visão. Ele não nos deixa ver as saídas que talvez estejam ao nosso lado. Algum exemplo aqui de pessoa quando está com medo, na dúvida de que vai chegar uma outra notícia, ou apreensiva porque ouviu um barulho, está tendo assalto na vizinhança e ouviu um barulho na sua porta. Então, ela está apreensiva, o medo está tomando conta. Ouviu um barulho, ela assusta. Vai, derruba aqui. Ó. O copo está com medo. É, medo de verdade. Não é assim? Aquela notícia, aquele resultado de exame. Vai abrir com cuidado. O medo faz você olhar o adversário muito maior do que ele é. O medo faz você entender que aquele probleminha que falaram que é desse tamanho, você acha que ele pode, para você, ele vai ser desse tamanho. Porque o medo, ele escraviza. E eu quero ler com os irmãos o versículo de número 3 do Salmo 56. Pode ler para mim a igreja? Pegou? Anota aí no coração. Pega a caneta do Espírito Santo e anota no coração. Senhor, quando eu estiver com medo, e quando esse medo quiser me dominar, eu vou confiar no Senhor. Eu não vou deixar que o medo determine qual vai ser o meu futuro. Eu vou confiar no Senhor. É no Senhor que vai estar a minha confiança. É no Senhor que vai estar a minha esperança. Amém, amados? Nós não vamos ler os capítulos, só vou citar aqui para os irmãos, porque nós precisamos também, irmãos, aprender como reagir ao dia mal, desde que nós estamos falando, né? Então nós vemos que Davi, ele busca o favor de Deus. Como eu comentei, Davi é uma pessoa que teve muitas experiências com Deus. Davi passou muitas circunstâncias na sua vida. Davi tinha tudo para ser um depressivo, para achar que a vida dele era que nem aquela hiena antiga, não sei, só os quem tem mais de 18, que nem eu, vai lembrar. Ó dia, ó céus, ó azar.
Tudo. Davi tinha tudo para ser a pessoa assim. Davi tinha tudo para ser um murmurador, para reclamar, para questionar. Mas Davi, na Bíblia, eu conheço o Davi que é conhecido como o maior adorador da Bíblia. Davi não deixa com que o medo, as adversidades e as frustrações o oprimam de forma que o paralisem. Ele transforma essa situação que é para lhe causar medo, angústia, tristeza, abatimento, em uma situação, em uma oportunidade de lançar diante de Deus a sua vida, a sua confiança. Davi, irmãos, é uma pessoa muito comum, como nós. Davi teve adversidades, Davi teve falhas, Davi teve decisões erradas. Alguém aqui deixa de ter tudo isso? Não. Davi teve tudo isso que nós estamos sujeitos a ter. A questão é como Davi lidou com essas questões. O quanto Davi permitiu que Deus agisse na sua vida. Amém? No Salmo 13, só vou citar, não precisa colocar não, irmão. Davi, ele descreve esse salmo perguntando a Deus, até quando, Senhor? Até quando isso vai durar? O Salmo 13 é um salmo onde Davi, ele vê que o que ele está passando, e muitas vezes isso traz sobre as nossas vidas, que o que ele está passando parece que nunca vai se acabar, que aquela perseguição, que aquela dificuldade, que aquela opressão, que aquela questão para ele vai ser eterna. Senhor, até quando? Até quando isso vai durar? A Bíblia mostra Davi no Salmo 70 como aquele que já não está mais aguentando a situação. Ele começa a dizer, Senhor, apressa-te em me livrar, apressa-te em socorrer-me. Só que Davi, no Salmo de número 40, ele diz qual foi o resultado. E aí eu quero ler com os irmãos do versículo 1 ao 3, Salmo 40. Qual foi o resultado que ele obteve? Quando ele falou, Senhor, até quando? Ele não agiu com as próprias mãos. Ele esperou a direção de Deus. Entende, irmãos? Nós não somos aqueles que falamos que Deus nos faz ficar de braços cruzados sempre, sem deixar de agir, sem deixar de tomar posição. Nós estamos dizendo que Davi é alguém que consulta a Deus, é alguém que confia em Deus, é alguém que pede direção a Deus e sabe aguardar o tempo de Deus. Se é para agir, ele vai agir. Se é para aguardar, ele vai aguardar. Ele não é alguém precipitado. Se Davi é um desempregado, ele não vai aceitar um emprego ilícito, porque sabe que isso é laço, isso desagrada a Deus. Então ele não vê o emprego ilícito como uma oportunidade de Deus. Ele fala, Senhor, até quando só vem isso para mim? Mas ele sabe, Senhor, eu estou aqui aguardando, porque em Ti, quando eu tenho medo, em Ti eu confio. E aí no Salmo 40 ele fala assim, coloquei toda a minha esperança no Senhor. Irmão, Davi nos ensina aqui que nós devemos colocar toda a nossa esperança em Deus. Porque quando você coloca as esperanças nas circunstâncias, muitas vezes ela não te dá nenhum tipo de probabilidade natural. Mas Deus vai além das circunstâncias. Então ele fala assim, coloquei toda a minha esperança no Senhor e Ele se inclinou para mim. E ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição. Vê se a situação dele era uma situação simples ou muito difícil. De um atoleiro de lama. Pôs os meus pés sobre uma rocha, num lugar seguro, e firmou-me num local seguro. Versículo 3. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Davi, ele não só relata que Deus foi bom para com ele, após ele ter esperado confiadamente, alguma versão fala, esperei com paciência no Senhor, que confiadamente o tempo vai passando, mas eu continuo confiando. Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim. Ele ouviu o meu clamor e mudou a minha situação.
E a Bíblia, ela completa que Davi, ele é conhecido como um adorador, porque sempre quando Deus agia na vida de Davi, Davi não se esquecia de dar a Deus a glória devida ao seu nome. Ele fala assim: Deus, o Senhor colocou um cântico novo na minha boca. O Senhor transformou, Senhor, uma situação de tristeza em uma situação de alegria. E eu quero avançar um pouco mais com os irmãos e falando um pouco dos resultados da confiança em Deus. Volta para mim lá no versículo 8 de Salmo 56, por favor. Amém. Registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotadas em teu livro? Deixa aí, eu quero compartilhar algo com os irmãos a respeito disso, porque no próprio Salmo de número 30, há um versículo que fala que o próprio salmista, ele fala: Senhor, o Senhor tem transformado a minha tristeza em alegria. O Senhor tem transformado o meu choro, o meu pranto em festa. E aqui ele fala que sabe que a situação dele não está alheia diante de Deus. Quando ele fala: registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre, acaso não estão anotadas em teu livro? Ele fala: Senhor, eu sei que tudo que eu estou passando, o Senhor tem conhecimento. Eu sei que o Senhor está pegando todas as minhas lágrimas, todas as minhas súplicas, está guardando, está anotando. Eu sei, ó Deus, que o Senhor é um Deus que não está alheio à minha situação. Eu queria agora fazer um paralelo com os irmãos a respeito da questão do odre. Porque eu entendo, irmãos, que como resultado da confiança em Deus, nós temos em nós um processo de aperfeiçoamento. Quando a Bíblia nos mostra, e nós cantamos aqui algumas vezes, que cada vez que a nossa fé é provada, Deus está nos dando a oportunidade de quê? De crescer um pouco mais. O próprio Jó, ele relata que ele entra num momento de grande aflição, e nós conhecemos a história de Jó. Ele fala: Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Eu entrei nessa situação conhecendo o Senhor de uma forma, mas agora, Senhor, eu te conheço de uma maneira muito mais íntima. Nos Salmos de número 119, versículo 67 e o 71, o salmista fala assim: antes de eu ser afligido, antes de o Senhor permitir uma aflição na minha vida, eu andava errado. Porém, agora eu guardo a tua palavra. No versículo 71, ele complementa dizendo: foi-me bom ter sido afligido, para que eu aprendesse da tua palavra. Ou seja, aproveito a se tirar mesmo em meio às aflições. A Bíblia diz que as aflições são como o processo de refinamento do ouro. O que acontece com o ouro? O ouro, ele tem um quilate. Quanto mais provado, quanto mais a ação do fogo vai passando pelo ouro, vai tirando as impurezas, o ouro vai ficando mais puro e vai recebendo um quilate maior. Ele aumenta o seu valor. O que eu queria comentar com os irmãos é em relação ao processo que acontece dentro de um odre. O odre é um recipiente muito utilizado, de muito fácil entendimento na época da descrição desse salmo. O odre é um recipiente muito usado para carregar água e também era um recipiente usado no processo de transformação. Entenda? Repita comigo: transformação. Então, o odre era usado no processo de transformação do suco da uva para o vinho. Repita comigo: entra suco de uva, sai vinho. Não estou entendendo? O odre é um utensílio. Esse utensílio, ele está sendo usado. Entenda que o odre aí é a diversidade, a circunstância. Que ainda que seja uma circunstância provocada, no caso aqui, Davi não foi provocada pelos seus erros, mas ainda que haja uma circunstância provocada pelos nossos erros, até nessa Deus trabalha, porque Deus é um Deus misericordioso. Então, o que acontece com o suco da uva? Ele entra ali. E quando entra ali, ele é fechado, ele fica confinado naquela situação, naquele recipiente por um período. E durante esse período existe um processo de fermentação, e é nesse processo de fermentação que o suco da uva é transformado em vinho.
Quem está me entendendo diz amém. Amém. Quem sabe, irmãos, Deus quer transformar você de suco de uva para vinho. Agora, o que entra? Entre os sucos de uva, o que é o suco de uva? O suco de uva é o resultado do pisar, do esmagar das uvas. Por isso que ele fala, Senhor, está entrando aqui lágrimas. Mas vai sair celebração. Está entrando, Senhor, por meio da situação, clamor, lágrima, dor, aperto. Mas eu sei que o Senhor, eu confio que o Senhor é poderoso para transformar essa minha tristeza em alegria, para transformar esse meu pranto em festa, para transformar esse momento em luto de um momento de celebração. E por conta disso, no versículo de número 9, pode seguir aí. Davi declara, falando ainda dos benefícios de confiar em Deus. Ele fala assim, os meus inimigos, eles vão voltar atrás. Eles vão retroceder quando eu clamar por socorro. Com isso saberei que Deus está a meu favor. Davi toma toda a armadura de Deus. Davi não começa a se valer daquilo que ele pode fazer, mas ele sabe, irmãos, e a história vai nos relatar Davi agindo. Davi, uma hora ele se finge de louco, mas ele não sai batendo no peito falando assim, eu fui muito esperto, me fingi de louco e por conta disso eu estou aqui. Não, Deus foi misericordioso comigo, Deus me deu direção, Deus me deu estratégia. Eu quero dizer para os irmãos o seguinte, quem confia em Deus tem que estar com ouvidos atentos, porque Deus fala no nosso coração, Deus vai agir, Deus vai dar direção, Deus vai mostrar, Deus vai direcionar, mas Deus vai fazer isso e você precisa estar atento para receber e para entender. Foi Deus e não fui eu. Talvez, irmão, situações de adversidade, de crise na família, crise no casamento, o país na situação de crise, o medo bate, e se eu ficar desempregado, o que eu ganho mal dá para pagar a minha conta, se atrasar um mês eu atraso isso, atraso aquilo, Senhor, eu não vejo saída, eu não tenho isso, não tenho aquilo, porém, Senhor, eu clamo a Tua graça, eu clamo a Tua misericórdia, eu sei que clamar ao Senhor ela é suficiente para suprir e para afastar do meu coração esse medo. Porque a palavra do Senhor diz que nunca vi o justo desamparado, e nem a sua descendência a mendigar o pão. A tua palavra, Senhor, diz que assim como para que eu devo observar as aves do céu, os lírios do campo, porque o Senhor cuida delas, quanto mais de mim, homem de pequena fé. A tua palavra diz, meu Deus, que não cai um fio de cabelo da minha cabeça sem que o Senhor tenha conta. Então eu sei, Senhor, que a minha vida está nas Tuas mãos. Eu peço, Senhor, dá direção como eu tenho que agir nessa área, naquela área. O versículo está no 9, versículo de número 10, por favor. Confio em Deus, cuja... O quê? Palavra, louvo. No Senhor, cuja palavra, louvo. Dá para perceber aqui que Davi era alguém que tinha um relacionamento com Deus por meio da sua palavra e que ele louvava a Deus por receber de Deus a sua palavra. Receber a palavra de Deus é receber direção de Deus. Não basta, irmãos, ser um simples ouvinte. Sair com a palavra na mente, mas não deixar que ela penetre no coração, porque quando ela penetra no coração, ela vai direcionar as nossas atitudes. Talvez, irmãos, nós temos muitas maneiras de saber ou de achar que sabemos de como agir nessa ou naquela situação. Quando nós pedimos e confiamos em Deus e sabemos esperar a resposta, a direção de Deus, a Bíblia mostra, como mostrou com Davi, esperei com paciência no Senhor, o Senhor se inclinou para mim. O Senhor me tirou numa situação tão difícil, eu estava afundado, eu estava lá no lamaçal, ele fala. Porém, o Senhor me tirou daquilo ali e pôs os meus pés sobre a rocha, lugar firme, lugar de segurança. E não só isso. Naquele momento, quando eu estava ali atolado, só me vinham angústias,
só me vinham lágrimas, só me vinham medo e pensamento de morte. Porém, Senhor, agora que o Senhor me colocou os pés sobre a rocha, eu tenho algo para te dizer, eu tenho um cântico de louvor e de adoração ao teu nome, porque eu reconheço que eu saí dessa situação, porque o Senhor foi fiel na minha vida. Para Deus, irmãos, nada é impossível. Vamos avançar? Junto com o Salmo de número 56, nessa mesma situação, Davi ele escreve o Salmo de número 34. Na mesma ocasião, se formos pesquisar e ler, a mesma referência de data, de época, de circunstância que ele passa na vida dele. Eu gostaria de ler com os irmãos do versículo 4 ao 8 do Salmo de número 34. Na mesma situação, Davi ele faz uma declaração agora, após a situação. Busquei o Senhor, e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores, de todos os meus medos. Deus trouxe livramento sobre a vida de Davi. O Deus de Davi é o seu Deus. Os que olham para ele estão radiantes do quê? Seus rostos jamais mostrarão decepção. Sabe o que é decepção? É quando você confia, quando você espera, quando você coloca a sua confiança em algo e aquilo murcha. E ele fala assim, Senhor, quem espera no Senhor jamais será decepcionado. Ele fala de si mesmo, este pobre clamou, e o Senhor o ouviu, e o libertou de todas as suas tribulações. Ele não bate no peito dizendo, fui eu, foi a minha capacidade. Ele começa a reconhecer, porque quem clama a Deus, quem confia em Deus, quem ora a Deus e apresenta a situação diante de Deus, tem que entender que Deus age. Que ele é galardoador, que ele recompensa aqueles que o buscam. E ele fala assim, o anjo do Senhor, ele é sentinela, ele acampa-se ao redor daqueles que o temem e faz o quê? E os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Amém? Eu quero compartilhar algo com os irmãos, dentro dessa palavra ainda. A palavra do Senhor, ela nos faz um relato de pessoas que estiveram dispostas até mesmo a morrer do que renunciar à sua fé em Deus, do que negar ao Senhor. Tem algumas delas, eu quero comentar de um caso específico. A Bíblia vai nos dizer lá no livro do profeta Daniel, no capítulo de número 3, que havia 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego. Coloca no capítulo 3, versículo 23 ao 25 aí para mim, por favor. Esses 3 homens recebem uma ordem para se prostrar, para prestar adoração e reverência a uma estátua. Eles recebem uma ordem para se prostrar e para, através desse prostrar, dizer que eles confiam muito mais que o rei que mandou eles se prostrar e que os ameaçou de morte, que a vida deles estaria mais na mão do rei do que na mão de Deus. Porque é isso que o rei quis dizer para eles. Falou, ou vocês se prostram, ou então vocês vão ver o que eu vou fazer e eu quero ver quem é o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos. Está lá. Ó. Segura aí. Então esses homens, e aí eu quero que os irmãos entendam a situação da seguinte forma.
uma grande adversidade, um perigo iminente de morte, a fornalha eles viam, Deus não. Pelos olhos naturais, não. A ameaça estava batendo ali, a ponto do ouvido deles. Os inimigos se mostravam até bonzinho, querendo fazer uma aliança. Vou te dar mais uma chance, vou fazer tocar de novo, agora quero ver se você se prostra. Mas aí, irmãos, tem situações que a nossa confiança em Deus ela é provada e elevada a um nível muito grande. E é nesses momentos que nós vamos demonstrar se nós vamos ceder a sugestões do inimigo ou nós vamos permanecer confiando em Deus. A Bíblia nos mostra e relata que esses 3 homens permaneceram confiando no Senhor. E por confiar em Deus, a Bíblia não relata que eles foram livres da fornalha. A Bíblia relata que eles foram lançados, os quais caíram. Pedi para ler do 23... Põe o 22, por favor, também. Isso. A ordem do rei era tão urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levavam Sadraque, Mesaque e Abidnego, os quais caíram como amarrados dentro da fornalha em chamas. Eles confiaram em Deus, irmãos? Sim ou não? Confiaram. Deus aqui livra eles de passarem por aquela situação? Não. A Bíblia vai mostrar que eles caíram na fornalha ardente. Mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros. Não foram 3 homens amarrados, 3 homens como? Amarrados, que nós atiramos no fogo? E eles responderam, sim, ó rei. O rei exclamou, olhem, o inimigo vai ver, viu? O inimigo vai ver. Eu lancei ele naquela situação amarrado, era para ele estar morto, era para ele estar acabado. Porém, olhem, estou vendo 4 homens. Como? Soltos, livres, libertos, ilesos, andando, a versão de passeando pelo fogo, e o quarto se parece com o Filho dos Deuses. Deus, irmãos, não nos deixa sozinho na fornalha. A Bíblia nos mostra que o final da situação, o fogo, sabe o que o fogo fez com eles? O fogo não ficou rastro de fogo no cabelo, nas roupas, nas vestes. O fogo só foi usado para uma coisa: queimar as cordas, trazer libertação. Sabe por quê? Porque Deus não desampara aqueles que nele confiam. E eu tenho que partir aqui para o fim. Fala para o irmão que está ao seu lado assim: acredite, o 4º homem, que é Jesus, disse, jamais te deixarei, nunca te desampararei. Pode aplaudir o nome do Senhor? Aleluia. O Evangelho, irmãos, é isso. O Evangelho é o Emanuel, Deus conosco. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não preciso ter medo algum, não porque não há medo, não há situações de perigo no vale da sombra da morte, mas porque tu, Senhor, está comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. E aí Davi complementa, olha como Deus faz para transformar pranto em festa. O Senhor vai preparar uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Os meus inimigos vão estar ali olhando. O Senhor vai ungir a minha cabeça com óleo. Minha alegria vai transbordar. Isso não é uma questão de lançar na cara. É a celebração daqueles que confiaram e receberam o favor de Deus. Até porque, irmãos, Deus tem os seus instrumentos e o diabo também. A Bíblia diz que nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas tem pessoas que acabam cedendo o coração e sendo um instrumento do inimigo para tentar contra a sua vida.
Mas não esqueça que o seu inimigo não é aquela pessoa, ela está sendo um instrumento. Deus pode trazer transformação sobre a vida dela também. Amém? Finalizando aqui, irmãos, versículo de número 12 e 13. Capítulo perdão, vamos lá, Salmo 56. Está empolgadinho, irmão, aqui, viu? Salmo 56, versículo 12 e 13. Diz assim: estou sobre os votos, deixa eu ler de lá melhor. Cumprirei os votos que te fiz, ó Deus. A ti apresentarei minhas ofertas de gratidão. Pois tu livraste da morte os meus pés, pois me livraste da morte e os meus pés de tropeçarem, para que eu ande diante de Deus na luz que ilumina os vivos. Quantas são as pessoas, irmãos, que clamam, que choram, que se derramam diante do Senhor, que até confiam na ação de Deus, mas quando recebem a vitória, viram as costas e esquecem de falar: Senhor, muito obrigado. Davi, ele se torna o maior adorador porque em toda a situação que ele passou, ele apresentou ela diante de Deus. Até mesmo quando ele falha, quando ele peca, ele fala: Senhor, eu sei viver sem reinado, eu sei viver sem coroa, mas a partir de agora, Senhor, depois que eu comecei a relacionar-me com o Senhor e andar com o Senhor, eu não sei viver mais sem o Senhor. Então, meu Deus, pode me tirar o reinado, pode me tirar a posição, mas não tire de mim o teu espírito. Torna-me dar a alegria da salvação, porque a alegria do Senhor é a minha força. Davi se torna um adorador. Davi não fica olhando para as mãos de Deus. Davi sabe quem Deus é. Sabia que quando uma pessoa tem experiência e prova Deus na vida dela, as outras pessoas às vezes não entendem. A Bíblia nos diz, irmãos, que quando a arca de Deus irrompia, entrava dentro da cidade, o rei, homem de posição, vinha dançando e bailando diante da arca do Senhor, e a sua mulher olha aquilo e despreza. Isso é muito ultrajante para um rei, porque ela não entendia. Porque para Davi, ele estava usando aquela situação, ele fala assim: não importa quem eu sou rei porque o Rei dos Reis me colocou aqui. E para mim, a arca da aliança, que simboliza, representa a presença de Deus, é algo que me traz alegria, porque eu sei o que eu passei, e eu sei o que ele fez comigo, por mim e através de mim. Então Davi, naquela situação, não dá bola para a torcida, e quando ele tem a oportunidade, quando a arca, a presença de Deus, está entrando naquele lugar, Davi não olha para a direita, para a esquerda, ele simplesmente se entrega, se derrama e louva a Deus de todo o seu coração. Aqueles que olham falam: o rei perdeu a pose, deixou a coroa cair. Não entende isso. Não entende, porque ele estava se prostrando diante dos reis, né? Amém, irmãos? Finalizando. Cumprirei os votos que te fiz, ó Deus, e apresentarei ofertas de gratidão. Como expressar gratidão a Deus? Cumprindo os votos, ele diz ali, andando diante do Senhor. Eu quero finalizar, irmãos, esse texto, fazendo os irmãos lembrarem de uma passagem que dá uma ilustração a essa questão de buscar a Deus, receber a dádiva, cumprir os seus votos e andar diante de Deus. A Bíblia vai nos dizer que, lá em 1 Samuel, capítulo de número 1, a história de uma mulher chamada Ana. Essa mulher, ela vive um grande impasse e uma grande amargura na sua vida. Até porque era muito vergonhoso e apontava-se a culpa para a mulher e para uma consequência de uma maldição de Deus, o fato de uma mulher não ter filhos. Até porque o seu marido tinha filhos com outra e essa outra falava no seu ouvido. Como de costume, de ano em ano, Ana, seu marido, a Bíblia diz, a sua opositora subiam à casa do Senhor para adorar.
De ano em ano, no tempo onde era o período de louvor, de adoração, um período de festa, a Bíblia fala que Ana se mostrava totalmente prostrada e abatida porque a situação o abatia. Em meio a essa situação que parecia que nunca ia terminar, ano após ano, a Bíblia relata que Ana começa a se derramar o seu coração diante do Senhor, e sem emitir palavras, ela começa a orar e os seus lábios começam a mexer, e ela coloca essa causa diante do Senhor e faz um voto ao Senhor. O voto que ela faz ao Senhor, ela fala o seguinte: Senhor, eu tenho uma petição a fazer e eu sei que o Senhor pode atender o meu clamor. Eu sei que em Deus há socorro para a minha situação. Eu quero dizer mais, Senhor. Essa situação que eu estou passando e esse pedido que eu estou te fazendo, eu não quero usá-lo de forma egoísta. Eu não quero usá-lo simplesmente para me trazer um conforto para mim de forma exclusiva. Eu quero, Senhor, que o Senhor me dê um filho. Esse filho que o Senhor me der, ele vai ser um servo do Senhor. Eu vou disponibilizar a bênção que o Senhor me der para servir ao Senhor. Ela faz esse voto. A Bíblia diz que Eli se encontra com ela, vê a situação, os lábios mexendo e até acha que ela está embriagada. E ela relata: não, isso não é embriaguez, eu estou derramando a minha alma perante o Senhor. Ela conta o que está passando. Naquele momento, ela recebe uma palavra profética. Ela recebe do profeta uma palavra profética, dizendo que Deus ia agir na causa dela. Eu entendo, e a Bíblia nos diz que a fé é a certeza daquilo que se espera, a prova das coisas que nós não vemos. A Bíblia diz que naquele momento Ana unge a sua cabeça, lava o seu rosto e muda o seu semblante. Para Ana bastou receber uma palavra, e essa palavra já muda o estado do seu espírito. Nós precisamos, irmãos, valorizar a palavra que Deus tem falado aqui nesse lugar, e não só nesse lugar. Porque muitas vezes, antes de Deus agir, Ele vai liberar uma palavra. Deus libera uma palavra: Davi, você vai ser rei. Passa-se muitos anos, mas Deus cumpre a sua palavra. Ana, Abraão, você vai ter um filho, 75 anos de idade. Esse filho nasce, ele tinha 100. Amém? Uma palavra basta para mudar o ânimo de Ana. Aí Ana, irmãos, ela pega o seu filho no braço, amamenta o seu filho, e aí chega o tempo onde todo mundo sobe para celebrar. O tempo que outrora, por muito tempo, era tempo de tristeza e agonia para Ana. Aonde ela subia, simplesmente lembrava-se de que ela era considerada como alguém desfavorecida por parte de Deus e por isso que ela não tinha filhos. Agora ela sobe celebrando, carregando o seu filho no colo e fala: Senhor, está aqui a bênção que o Senhor me deu, eu quero entregar isso, eu quero que isso seja usado para a glória do teu nome. A Bíblia diz que Ana deixa Samuel ali com o profeta Eli. De ano em ano, Ana subia, como de costume. E o que acontece? Todo ano ela subia anteriormente com tristeza. Daquele momento em diante, cada subida de Ana era um momento de alegria e de celebração. Deus deu a Ana não só aquele filho, Deus deu a Ana outros filhos, porque Deus pode fazer e faz abundantemente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Se você tem confiado em Deus, quero dizer para você que você tem confiado na pessoa certa. Talvez é difícil querer confiar em Deus, porque as circunstâncias, o medo querem nos afugentar. Mas, irmãos, é em Deus que está o nosso socorro. É Ele que pode mudar a nossa situação. Amém? Podemos aplaudir ao nome do Senhor?